envergar, resistir, envergou, arquear, resistir, envergou, arquear, envergou, resistir, envergou, arquear, envergado, resistir, ver, resistir, ver, sentir, ver, Fábrica de Arte Marcos Amaro, Fama Museu. Vista aérea do galpão da Fábrica de Arte e seu entorno, mostrando a cidade de Itu, em São Paulo. A câmera focaliza a copa de uma árvore em contraste com uma janela da Fama, em parede desgastada. Respirar. Vista aérea da Fama mostrando sua área externa de exposições. A imagem é dividida em 3 faixas verticais pelos muros do museu. Na parte central se vê a obra Senzala, 2011 a 2017, do artista José Rezende. É uma escultura feita em aço, cobre e ferro. Representa um grande feixe composto por longos vergalhões que transpassam a área interna de 2 aros localizados no centro da peça. Neste ponto, o espaçamento entre eles e sua envergadura assumem uma forma cilíndrica, se afunilando nas extremidades. A câmera mostra detalhes da obra. Escultura ao longe no extenso espaço do galpão. 2 parafusos saindo da parede contrastam com o céu azul. Uma pessoa vestindo um uniforme cinza com capuz que cobre seu rosto e luvas brancas está em pé, com um vergalhão apoiado à frente do seu corpo. Ela se movimenta e explora a maleabilidade do elemento. envergar, resistir, Risca com ele o chão. envergou, arquear, resistir, envergou, arquear, envergou, resistir, envergou, arquear. Transpassa o material arqueado em sua perna e em seu corpo. Sequência rápida de imagens do corpo da pessoa curvado ao chão e da parte central da obra.
ver, Gravetos se espalham ao cair no chão. A pessoa tenta agrupar, recolhe alguns, junta-os, representa uma vassoura e começa a varrer. Faz força sobre a perna, envergando-os até quebrar. Tela preta e a seguir detalhes da obra. Escultura em exposição. ver, A pessoa retira suas luvas, capuz e óculos. Ela é negra e usa máscara preta. sentir, ver, Tela preta em letras brancas os créditos do vídeo. Em tela branca, as logomarcas de apoio, patrocínio e realização. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que todos vocês estão conosco hoje no segundo webinário Respirar. O projeto Respirar é uma ação de mediação audiovisual do acervo da Fábrica de Arte Marcos Amaro, em formato de websérie dividida em 3 episódios. Cada episódio apresenta uma proposta aberta e experimental vinculada à escultura, dança, performance e fotografia. O que é trabalho para você? E o que é resistência para você? De quais formas essa resistência acontece hoje, neste momento, nas nossas vidas? Hoje, o vídeo que impulsiona essa conversa é o episódio Resistência, com a performance e direção de Gabrielu. Gabrielu é artista multimídia, produtor cultural e MC no hip hop. Seus trabalhos mais recentes são o documentário Minha Deusa e Eu, de 2019, extensamente premiado nos festivais Curta Salto e Curta Canedo, e a mixtape Presença, de 2020, além de diversos feats e parcerias com artistas do hip hop. A ancestralidade afro-brasileira de Gabrielu dá vida aos seus trabalhos, que exploram as linguagens artísticas como um método de comunicação, autoconhecimento, protagonismo e experimentação. Atualmente, Gabrielu faz parte do núcleo de pesquisa e referência da Fama Museu. O episódio Resistência aborda a materialidade dos objetos e sua resistência à força aplicada por outro corpo a partir da obra Senzala, de José Rezende. A palavra resistência é, através da performance de Gabrielu, corporificada, retomando assim parte de seu sentido. É também uma referência aos movimentos sociais que atravessaram e ainda atravessam a história do Brasil. O projeto Respirar é uma realização da Fama Museu, com patrocínio do Itaú, patrocinador Diamante, e do BTG Pactual, patrocinador Platino, com apoio da Apollo Espuma e Alves Tegan, e parceria com a Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil. Bem, meu nome é Juan Gonçalves, eu sou operário educador e atuo na supervisão da equipe de mediação do Observatório de Criação da Fama Museu. Eu sou um homem negro, de pele clara, com nariz e boca grandes e cabelos curtos e pretos, barba grande igualmente preta.
Uso uma camisa de botões verde-oliva. Estou sentada numa cadeira de cor preta e, ao meu fundo, tem um diagrama emoldurado em vidro composto por palavras coloridas conectadas por setas também coloridas. Hoje, eu serei o mediador dessa conversa. Antecipadamente, agradecemos a presença dos convidados, dos trabalhadores responsáveis pelo suporte técnico operacional e pela interpretação em Libras, além de você, audiência que nos assiste pela página oficial da Fama Museu no YouTube. Para ajudar-nos na discussão de hoje, convidamos para o segundo webinário Respirar Lilian Solar Santiago, documentarista, pesquisadora e professora. Com longa-metragem Família Alcântara, de 2004, em codireção com seu irmão Daniel Santiago, foi a primeira mulher negra a lançar um filme em circuito comercial no período da retomada. É historiadora, mestre em integração da América Latina e doutoranda em meios e processos audiovisuais na Escola de Comunicação e Artes da USP. Atualmente é coordenadora do curso de cinema do CEUNSP em Salto, São Paulo, e conselheira do Forcine, o Fórum Brasileiro de Ensino em Cinema e Audiovisual. É mãe da Dandara. Além dela, nós também recebemos Elô Sanvoy, natural de Goiânia, hoje vive em São Paulo. É mestrando pela Escola de Comunicação e Artes da USP e licenciado pela Faculdade de Artes Visuais da UFG. Desde 2011, é membro do coletivo de performance Grupo Empresa. Realizou exposições individuais no Museu de Arte Contemporânea de Goiás e na Casa da Cultura da América Latina da Universidade de Brasília, ambas em 2014. Dentre exposições coletivas, participou da Bienal 12, Femininos, Visualidades, Ações e Afetos, promovida pela Fundação Bienal do Mercosul em 2020, Zona de Perigo, em 2016, e Pororoca, a Amazônia no Mar, em 2014, ambas realizadas no Museu de Arte do Rio. Desde setembro de 2021, participa da exposição Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros, em cartaz até janeiro de 2022, no Instituto Moreira Salles, na cidade de São Paulo. Possui obras em acervos de instituições tais como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Museu de Arte do Rio e o Museu de Arte Contemporânea de Goiás. Estaremos atentos a todas as questões e comentários no chat e as perguntas serão colocadas de acordo com a disponibilidade de tempo. Agora, eu passo a palavra para Elô Sanvoy. Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a equipe da Fama pelo convite. É uma felicidade estar aqui e uma honra estar junto com a Lília. É um prazer. Vou falar um pouquinho do trabalho apresentado, né, da ação apresentada, que é um conjunto de gestos que traz em diálogo o vídeo, a performance, a escultura, né? E vou tentar trazer um pouco de uma leitura a partir dos elementos desse vídeo. A ação da Gabrielu, ela não dá para ser lida só a partir da performance, pois é um conjunto de elementos muito mais amplo, né? O trabalho ele nasce a partir da relação com a escultura, né, do José Rezende, e a própria ideia de escultura, pós anos 50, né, começa a ser discutida por alguns artistas a partir da sua performatividade, né? O próprio Chris Barney, ele começa trabalhando com escultura e logo em seguida parte para a performance, para discutir questões que estariam presentes no ato de ver ou de fazer uma escultura, né? A escultura pede uma performatividade. Seria andar em volta, abaixar, aproximar, né? A própria relação com a escultura, né? Com a arquitetura, em que o próprio objeto no espaço ele já modifica o espaço por si só,
E no vídeo traz um pouco essa relação logo no começo, né? Então, é possível ver o diálogo dos materiais da escultura, em diálogo com as paredes do museu, que traz uma textura, uma aparência que são próximas, o próprio recorte do close do material, né? A escultura é composta por três materiais industriais, né? O aço, o cobre e o ferro, e logo no início o vídeo já mostra parafusos que estão amostras na parede da arquitetura, né? Do museu. Então já traz essa ideia também de diálogo com o espaço. E a ação de Gabriel traz um outro tipo de relação com esse trabalho, que não é só a relação de andar no espaço, de modificar o espaço, mas também uma relação de trazer para o corpo características do material utilizado, né? Que seria o dobrar, o equilibrar, né? Mas antes de ir para essa parte, gostaria também de falar um pouco de como ela ambienta isso, né? Ela traz como roupa, como, como elemento, né? Uma roupa que remete a, a certas funções sociais, né? A certos trabalhos na sociedade que remete ao chão de fábrica, né? A trabalhos que precisam de uma roupa que traga uma certa proteção ao corpo, né? E acho que dispara essa roupa dispara algumas possibilidades de leitura, né? E de conexão, né? Entre habitantes da e aqui vou trazer uma leitura do trabalho do José Rezende, né? Que a partir do título, né? Da senzala, aqueles que habitavam a senzala, né? E aqueles que trabalham em funções mais manuais. O próprio, a própria veste traz uma necessidade de proteção, né? A luva, o óculos, a roupa grossa. Então, tem essa relação, né? Uma outra relação de diálogo com o tempo, essa é um pouco mais abstrata que, que eu vi no trabalho, que logo no início também o vídeo traz um recorte da oxidação do material, né? A oxidação ela traz o dado do tempo também, né? O material precisa estar exposto ao ar, precisa ter esse tempo moroso para que solte essa cor, né? E que crie essa cor da oxidação no, que a escultura espalha pelo chão, né? Então, para mim, traz muito essa relação de ideia de tempo, de conexão, né, entre um passado e um presente, e que durante a ação ela risca essas manchas de oxidação no chão com o próprio ferro, né? A roupa é uma roupa que remete à fábrica, o local era uma fábrica, né? A fama no seu passado era uma fábrica, e os materiais utilizados na escultura são, são materiais que passaram por processos industriais, né? Então, cria esse ponto de convergência que permite estabelecer algumas conexões. E, e na própria ideia de senzala, que hoje ainda a gente vê a sua descrição como uma espécie de alojamento, né? Alojamento pode ser entendido como albergue também, que ao meu ponto de ver é quase que seria é um entendimento, é quase que uma facilitação ou um cobrimento de uma violência, né? Você chamar
de alojamento, algo que era praticamente uma prisão, né? A escravidão não era uma prisão feita de ferro, como o trabalho é feito, mas era uma, uma prisão bem estabelecida e um lugar onde essas pessoas estavam sendo subjugadas, tinha um lugar que tinham para dormir era a senzala, né? Então é um espaço que não é possível chamar de alojamento, sim uma espécie de prisão, né? E a partir daí eu gostaria de falar um pouco das palavras que aparecem no vídeo, né? Então o trabalho também tem esse dado da vocalização, né? da, da palavra jogada no ambiente, né? E, e que trazem alguns significados para a ação também, né? Então, tem um gesto acontecendo, tem uma voz que tá trazendo algumas questões, né? Então, algumas delas são envergar. Eu acho que todo trabalho de arte ele traz um dado que é um dado de ambiguidade, né? Ambiguidade no sentido de possibilitar leituras múltiplas. Eu acho que um trabalho, quando ele funciona bem, ele abre as possibilidades mais do que direciona. Eu acho muito interessante essa ideia, porque a palavra envergar, ela pode possibilitar tanto o sentido de dobrar-se, né, curvar-se, ela tem esse sentido de quase que uma derrota, né, aquele que se verga, que se dobra, ah, e como também pode trazer a ideia de resiliência, né? Resiliência, resiliência seria a capacidade de se deformar e voltar para a primeira forma, né? De dobrar e voltar para a forma anterior, ou de se adaptar às circunstâncias, né? E, e aí faria até uma pergunta, né? De quem dobra aí, né? Seria a senzala ou seria o corpo, né? Quem seria resiliente aí nessa situação, ou quem resiste nessa situação, né? Sei que envergar tem muito sentido também de resistência nessa situação, mas também traz essa relação de ambiguidade que o trabalho eu acho que é muito interessante, né? Tornar-se em verga. Verga seria uma madeira flexível e que depois também aparece como material no vídeo, né? E depois traz a palavra resistir, que é exatamente o oposto do que do, do envergar, né? Resistir seria permanecer, permanecer firme, né? E quando eu estava assistindo o vídeo, eu fiquei pensando em duas frases populares, né? Que, 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 que a gente usa, é usado mais no interior, que seria enverga, mas não quebra. A outra é quebra, mas não enverga, né? E que aparentemente tem sentidos próximos, mas dependendo da situação que é usada, ela pode disparar questões diferentes, né? Então, são duas coisas que ficou bastante na minha cabeça, até por gostar muito de falas do interior, assim, que remete muito à minha cultura também. E a outra é a ideia de arquear, né? A outra palavra que aparece no vídeo, que arquear seria tornar-se em arco, né? Que também é um movimento do trabalho, né? Do material na escultura do José Rezende. E a ideia de tornar-se em arco, ela traz tanto a ideia também do, do adaptar-se, mas também a ideia de uma certa possibilidade de contra-ataque, né? O arco como arma também. Isso me pareceu bastante interessante.
uma coisa que, que eu não consegui notar na performance, mas que está presente na escultura, também é o movimento de funil, né? A ideia de uma boca larga e de uma boca fina, né? O trabalho ele traz no meio ali esse arco no meio, esse espaço mais largo, e depois os materiais vão se afinando, né? Que dentro desse contexto de informação que está na ação, ganha uma leitura bastante interessante, ao meu modo de ver. E pensando um pouco nos gestos que estão presentes na ação, né, que é uma ação que traz para o corpo o próprio gesto do material, né? Então não é um modo só de dialogar com a escultura, mas de tornar-se a escultura, né? De tornar-se um material, de ter uma relação corporal ali, que ela traz, que Gabi Lu traz no começo. A primeira ideia é a ideia é o corpo estátil e a barra de ferro se apoiando, né? E logo em seguida o corpo se dobra, né? O corpo se curva e vira suporte para o ferro, né? Então, primeiro tem esse corpo que se dobra e que sustenta esse material, mas que logo em seguida, são cortes rápidos, né? O corpo volta, né? Então, traria essa ideia de resiliência, no meu modo de ver. O corpo volta e dobra o ferro que era sustentado em seguida, né? Então, o corpo absorve e volta para esse material. Acho que é um gesto bem interessante, né? Estou olhando aqui minhas anotações para lembrar a ordem que foi feita. Então, ela usa o corpo para dobrar esse ferro, né? Logo em seguida risca o material no chão, né? A próprio resquício de ferrugem, que para mim traria esse dado de relação de tempo, né? Depois esse material é dobrado, tem o gesto de entrar nesse ambiente, né? De entrar nesse gesto. Acho um gesto bem interessante para a ação, porque agora ele envolve, né? Esse material agora ele envolve e depois ele é tensionado pelas mãos, pelas pernas. Tenta ser esticado novamente. Depois o vídeo passa para um arame rapidamente, né? Que é amarrado ali. E depois passa para outro material que seria os gravetos, né? Que é interessante porque a palavra envergar remete à verga, né? Que seria uma madeira flexível. E os gravetos não são, né? E aí tem essa relação de resiliência, resistência, de permanecer firme, não, e a própria ideia, né? Quebra, mas não enverga, enverga, mas não quebra, né? Dos gravetos. E a própria ideia de pêndulo também, né? Tem um certo momento que tenta trazer um certo equilíbrio para um conjunto de gravetos. Esse gesto também é feito em algum momento com a barra de ferro, né? Então, o corpo ela faz esse movimento, vai para um lado, vai para o outro, com a barra de ferro, e que são todos movimentos que remetem a essa ideia de relacionar-se com o corpo, com esse material, né? Um material que quebra, que não resiste, um material que adapta a situação, tenta permanecer apesar da circunstância. E no final, também com essas questões que aparecem a partir da relação desse corpo,
dessa, dessa roupa, dessas palavras, o corpo, que logo no início a gente já identifica que é uma pessoa preta, né? Mas o corpo ali ele se revela de fato, né? Tira-se o chapéu, a proteção, o óculos, e ali se revela. Eu não conhecia a Gabrielu, e olhei algumas coisas na internet sobre ela e percebi que é um corpo que traz várias questões, né? É um corpo que é um corpo negro, se identifica como não binário, né? Então, nessa hora, o trabalho ele ganha outras dimensões, outros dados, né? Até então que se revela a partir desse momento de tirar essa roupa de fábrica. Ah, é um pouco isso a minha leitura do trabalho. Caramba, Elô, muitas conexões aqui. Te agradeço, né? Agradecemos a sua fala. Acho muito interessante você trazer esse ponto, né? Esse corpo, trazer para o corpo características do próprio objeto, né? Você corporifica o material e daí eu crio algumas conexões, né? Com a ideia de reificação, de coisificação desse corpo, né? E acho que uma grande questão, assim, que acho que pode ficar na roda para a gente responder ou apenas refletir, né? Quais são as senzalas que nos encurralam, né? Eu vou usar esse termo, que é um termo muito utilizado pelo Paulo Lima do movimento Entregadores Antifascistas, né? Quais são as senzalas que encurralam os trabalhadores na contemporaneidade, né? Para a gente pensar essa relação da senzala com a fábrica, né? Será que há ecos, né, dessa história nos atravessando ainda hoje, até hoje, né? Enfim, obrigado novamente. Um comentário que a Stephanie Klein fez no YouTube rapidamente, quando você trouxe os ditados, né? O enverga, mas não quebra, o quebra, mas não enverga. Ela lembrou de uma frase: o capim mole com raiz forte se curva a uma correnteza, mas continua ali. O bambu duro não se curva e é arrancado. Mais uma Sim, referência para a gente. E agora eu queria passar a fala para a Lilian, por favor. E novamente, obrigado, Lu. agradeço. Obrigada, Juan. Bom dia a todos, todas, todos. É um prazer estar aqui na Fama com vocês. Agradeço demais o convite da equipe. Um prazer estar aqui, conhecer o Elô, ouvir suas palavras sobre arte, a visão sobre o vídeo e o trabalho do José Rezende. Eu fiz algumas conexões, né, com esse vídeo e a visão de Gabrielu sobre a obra do José Rezende, que em muitos pontos se assemelham à visão de Elô, mas minha formação, né, minha vivência como cineasta, e pensei muito, em primeiro lugar, nesse artista, que é o José Rezende, né? Que nasceu em 1945 e tem ali no final dos anos 60, né? É um artista jovem que está começando os seus trabalhos com escultura, num período, né, que o cinema ali está vivendo cinema novo, cinema brasileiro, né? E o documentário do Cinema Novo, que meu lugar de fala é como documentarista, né? O Cinema Novo ele como que fez um cacuete nesse período em relação à realidade, que é falar sobre o outro de classe.
Então, são pessoas, são jovens, universitários, via de regra. O que é ser universitário no Brasil no final dos anos 60? Um país onde um terço da população era analfabeta, né? O Rezende está ali no Mackenzie, no meados dos anos 60, trabalhando com Paulo Mendes da Rocha, né? Arquiteto. É uma formação muito privilegiada, né? De artista, de universitário, mas que olha para o outro de classe, né? E que permanece isso no seu trabalho. Então, quando a gente vê, né? Quando ele nomeia esse trabalho senzala, ele não está falando de si mesmo, provavelmente, né? Eu imagino, ele está falando do outro. Mas também ele fala do outro, mas fala do seu país também, né? Ele é brasileiro. E a escravidão é a marca do nosso país, da nossa colonização, da nossa instituição enquanto nação. Então, a gente tem um país aí que tem um pouco mais de 500 anos, e 400 desses anos foram sobre o regime da escravidão. Então, o trabalho no Brasil está muito associado à escravidão, muito diferente de países europeus, pensar trabalhadores operários, né, e o trabalhador feudal, que era cuidado pelo seu senhor, e o trabalhador operário da Revolução Industrial, é muito diferente do que é no Brasil, né? O signo da escravidão nos atravessa toda a nossa história, né? E trabalhar era ser escravo no Brasil. Não tem uma outra definição de trabalho antes da escravidão, né? Mesmo as pessoas pobres, se eram livres, tinham um escravo. Ser livre era ter um escravo que fizesse o trabalho. Então, o trabalho visto como algo sujo, algo que você tem que se proteger, né? Algo que te torna invisível. Não é para ser visto, é para se consumir o fruto do trabalho, não para se ver o trabalho, né? Então, eu acho que é muito importante pensar sobre esse artista que olha para o outro de classe e para o seu próprio país. O trabalho não é desse período, mas é muito importante, eu acho, relembrar isso, porque é a formação desse artista, é o momento em que ele se abre para o mundo como escultor e está dialogando com esses jovens aí que lutaram contra a ditadura, mas que não conheciam muito bem o povo, né? Conhecia o povo por quem abria a porta para você, por quem limpa a sua cozinha, quem te serve a comida. Eram essas as relações. Não existia uma relação de verdade, né? Então, me toca muito o nome da obra, né? Se ela chamasse Bigode, que eu acho que ela parece um bigodão, não se chama Bigode, chama-se Senzala, né? E é feita de vergalhão. E esse material, vergalhão, né, ele está também na base da fundação de concreto, né? Quando se pensa em construção, engenharia, precisa-se desse vergalhão para fazer uma parede. E ele fica invisível. Ele é fundamental, ele é a base do trabalho e é para ser coberto, né? Ainda não vi com mais, né, em nenhum trabalho de arquitetura recente vergalhões expostos. Expõe outras coisas, né? Pode expor a parte com conduíte de eletricidade, eu já vejo isso, mas o vergalhão ele é invisível. Ele nasceu para ser base e ser invisível, né? Então, eu vejo a minha leitura da obra do José Rezende é como se ele trouxesse à luz essa questão do trabalho invisível e da força desse trabalho invisível, né? Da força e como ele nos constitui. Um vergalhão também, coincidentemente ou não,
a palavra também designa um membro sexual de boi, de animais, que depois de seco virava a base do chicote. Então, se a gente imaginar lá a obra do Debré, né, daquela o pessoal, um africano escravizado apanhando, né, no pelourinho com o chicote, aquilo era um vergalhão também, né? Então, é um instrumento de algoz, do algoz, e também pode significar, né, essa força invisível que mantém tudo. Então, a oxidação do vergalhão, né, é normal desse material, ele oxidar, e a ferrugem, a oxidação, ela não atrapalha a função dele, né? Ele não vai ser menos forte oxidando, né? Ele vai continuar com a sua função. Então, eu vejo muito uma visão histórica no trabalho dele, uma vontade de olhar para o outro de classe, entender esse Brasil, essa história do Brasil, a partir do outro. Eu vejo isso muito nesse trabalho, né? Então, tem o passado, é olhar para o passado, mas olhar para o passado pelo que ele tem de permanência no presente. Nós não estamos livres desse passado, ele se mantém. E, nesse sentido, o que seria essa continuidade, né? O que seria, o que era o trabalho escravo, como que ele se traduz no presente, na contemporaneidade, o que tem de permanência, né? Então, essa base do Brasil, de que o trabalho invisível desvalorizado era feito pelos escravos, com o final da escravidão, a gente tem um contexto onde os homens, né, são tirados da ideia do trabalho, né? Não tem espaço para o homem negro, ex-escravo, na nova sociedade onde é importado o trabalho europeu, dos imigrantes. Então, o trabalho deixa de ser rural e começa a ser o trabalho urbano, a nossa principal fonte de renda, sem a presença dos negros, né? Ou permanecem no ambiente rural, ou não são incorporados à nova lógica. As mulheres são incorporadas no trabalho doméstico, principalmente, né? Mas também nas fábricas iniciais do Brasil, como a fábrica São Pedro, né, onde está instalada a Marcos Amaro, a fábrica de arte Marcos Amaro. No seu início, a mão de obra era basicamente de mulheres negras antes da imigração, né? Mas não era um emprego como a gente conhece. É muito diferente. A gente não pode trazer a nossa lógica para olhar isso, mas era um trabalho assim, alguém está precisando de uma ajuda, precisa comer, dá para ir trabalhar aí? Tem como ela comer? A pessoa vai casar, tem que dar um enxoval para o filho que vai casar. Não era um trabalho assalariado, como a gente vê no trabalho dos operários europeus, porque o Brasil não entendia o que era esse trabalho. Uma dificuldade muito grande de entender o que é trabalho assalariado, né? E acho que isso permanece na nossa vida, na nossa existência, as dificuldades de entender as relações trabalhistas e de entender que um ser humano que faz um trabalho que tem um nome, sobrenome associado a ele, um ser humano que faz um trabalho sem nome, onde o nome dele não é necessário, tem o mesmo valor. Não somos diferentes por causa do nome embaixo de uma obra ou porque a obra não tem nome, né? São lugares diferentes de estar o mesmo ser humano. Isso é muito complicado aqui. Eu vejo que nesse novo
nos novos contratos, né, de pensar trabalho, cada vez mais as pessoas elas são empurradas para a invisibilidade, para a desumanização. Novamente, é como um ciclo eterno, onde a gente não consegue se livrar dele, né? Desse ciclo onde algumas pessoas têm valor e outras não. Algumas merecem ser nomeadas e sobrenomeadas e outras não. Então, eu vejo o vídeo de Gabrielu, né, durante o tempo todo com a máscara, a roupa que não se apercebe o corpo. Eu vejo essa invisibilidade. Eu vejo essa invisibilidade, é bom, né? Mas é o que eu vejo ali exposto, né? O registro da invisibilidade, da não nomeação e da desumanização mesmo. Há alguém fazendo o trabalho, mas não importa quem seja. E se algo acontecer, a pessoa é substituída normalmente, como um vergalhão que possa ter defeito. Substitui-se, não tem importância, né? Então, eu sinto que as palavras usadas, né, como resistir, envergar, eu acho que esse envergar está muito mais, né, como o Elô disse do ditado, né, de enverga, mas não quebra, né, porque essa população, ter ainda pessoas negras nesse Brasil, nesse país, ser a maior parte da população brasileira no século XXI, é um atestado de resistência incrível. Porque não era para estar vivo, não éramos para existir. Nenhuma política pública foi feita nesse sentido, muito, muito pelo contrário, entendeu? Mesmo estando mais claros de pele, né, ainda resistimos e ainda contamos as histórias dos nossos ancestrais através da nossa voz. Então, essa resistência ela é incrível. Absolutamente incrível, como se as pessoas fossem heróis e heroínas do cotidiano. Só de estar vivo, de manter sua família, de acreditar em reproduzir, acreditar que o futuro pode ser melhor, seus filhos e netos podem ter uma vida melhor. É isso que faz a gente estar aqui. De sobreviver ao período da escravidão e a todos os desfeitos posteriores, né? E eu acho que essa resistência tem muito a ver com a maior parte da população negra que vem para o Brasil, que são os povos bantus do centro-sul da África, que vieram em ondas sucessivas aí por 400 anos, que tem um modo de vida, uma forma de pensamento, né, muito ligada a buscar formas de resistência e de adaptação. Então, eu não posso cantar minhas músicas, eu não posso honrar minha ancestralidade. Bota o santo aqui, agora é esse santo aqui. A Nossa Senhora vai na frente, e a gente vai cantando atrás. Todo mundo é católico. Mentira! Né? Mas essa história é de resistência, de manutenção, eu continuo cantando para os meus ancestrais do mesmo jeito, mas eu coloco o nome que é obrigado a colocar. Então, ao invés de lutar de frente, não, nós precisamos disso, vamos morrer por um nome de um Deus que eu acredito, como os islamizados fazem isso, eu posso morrer por uma fé. Os africanos bantus não morrem por causa de uma fé. Mas isso não quer dizer que eles desistem da sua fé. Né? Então, enverga, mas não quebra. E aí, a cada geração, alguém volta lá atrás e recupera coisas que a gente achava que estavam para sempre perdidas. Né? Então, eu vejo muito nessas palavras que Gabrielu traz no vídeo, né? Resistir, envergar. Eu vejo essa grande força dos ancestrais bantus que permanecem e que vão continuar depois que a gente for e fazem parte do Brasil como um todo.
Agora, é muito importante para nós brasileiros, né, olharmos para essa história não como a história do outro, mesmo de pele clara, mesmo os que se consideram brancos. E espero que o Rezende também tenha isso na sua intenção da obra, porque é uma história de todos nós. É uma história, é a história de ser brasileiro, né? De que é esse povo novo, como diz esqueci agora o nome do autor. Ele diz que o Brasil é um povo novo que é constituído por indígenas que não são mais indígenas, por africanos que não são mais africanos e por europeus que não são mais europeus. Então, essa é a história do nosso povo, né? E quem se diz branco, normalmente no Brasil, está cheio dos esqueletos de indígenas e negros escondidos no armário da sua família, né? Porque nós somos um país miscigenado. Agora, ao desumanizar o outro, o elemento indígena, o elemento negro, nós nos desumanizamos enquanto um povo de uma forma geral, né? E isso reflete muito nas questões de políticas públicas e de governos e desgovernos que nos assolam, né? Muito por achar que não é a nossa história, que essa história é do outro. Não tem a ver comigo, mas tem a ver comigo, é nossa história. É nós que estamos ali, são os ancestrais de todos nós. É como a gente fala, como a gente vive, como a gente come, como a gente dorme, que é totalmente marcado pela grande contingência de população negra que viveu e vive nesse país, né? Então, quando o que eu sinto do verbo resistir é resistir na humanidade, né? Quando Gabrielot tira o que cobre seu rosto, né? É como que se trouxesse a sua humanidade de volta e nos lembrasse de nossa própria humanidade, né? Não somos e não podemos nos valer pelo trabalho que executamos. Não é isso que mede a nossa humanidade. A humanidade ela deve ser e é maior que isso, né? E ela nos iguala a todos, de todas as etnias, de todas as histórias, de todas as referências diferentes, né? Então, eu vejo, né, no nome dessa obra, né, a senzala, e para mim, né, lembrar de senzala é lembrar de quilombo também, que é o seu oposto, que é resistência, que é uma palavra banta, que é o símbolo da resistência. Se há senzalas, ainda no nosso Brasil atual, também há quilombos, que demonstram essa resistência e essa continuidade de uma população que era para já ter sido dizimada, né? Quando vejo, ontem eu vi um podcast novo de jovens indígenas, né, lançando um podcast sobre parente, né, que é a forma como os indígenas se chamam, é parente, mesmo de outra etnia. Gente, que beleza, né? Esse movimento de tirar a máscara. Estamos aqui, estamos vivos e estamos plantando o futuro, que vai ser diferente, que deve ser diferente, porque deve respeitar a nossa grande diversidade, né? Então, uma coisa que eu queria falar da obra, mais em si, da obra de arte, que não é minha especialidade, né? Eu sou da história e do cinema, né? Mas eu sinto que o miolo da obra, né, que é como se fosse um anel ali que o Elô designou, que os vergalhões passam por ele, né, e naquele eixo central, eu sinto que é como se, a minha visão é como se aquilo fosse a opressão, né, é o símbolo da opressão, que conduz
que orienta uma grande força em prol da sua necessidade. Então, o movimento de opressão, né, da elite, né, para mim, ele está figurado nesse anel central, onde os vergalhões têm que passar por ali, né? É obrigatório aquele movimento. E como uma grande força de água que é conduzida pela usina, quando se faz energia, também é preciso muita força para conduzir essa energia, de pessoas humanas, com grande subjetividade, com história, uma força enorme para fazer com que trabalhasse ao seu bel prazer nas plantações, né? Para canalizar essa força para o trabalho de enriquecimento dessas pessoas. E que isso continua sendo feito, né? Essa canalização, e que é uma grande força despendida para isso. Né? E se antes, né, as pessoas iam dormir nas senzalas, né, hoje vão dormir nas comunidades, e que não é uma grande diferença também não tem saneamento básico, também não é um lugar de se descansar, de se viver, mas que é o lugar onde as pessoas vivem. E é o lugar das memórias, boas e ruins. Né? Então, a senzala permanece com outros nomes, a opressão permanece, a força que conduz e que pressiona para que essa energia seja canalizada a determinados fins que não a necessidade do vergalhão, mas que ele sirva para sustentar outras coisas que não o que lhe interessa, ela continua da mesma forma. Então, eu vejo nessa obra muita permanência, muita continuidade histórica. Né? Nomeá-la de senzala é trazer luz para o presente. E é essa visão que eu senti da obra, né? Esse aproveitamento dessa força, mas, por incrível que pareça, quase por um milagre, resiste, os vergalhões resistem. Se você quebra a parede, ele está lá, oxidado, mas está lá, sempre. É assim que eu vejo. Obrigada. A gente que agradece, Lilian, obrigado pela fala, pela generosidade de compartilhar seu pensamento conosco. Te escutar falar me fez lembrar um pouco, né? Você iniciou sua fala trazendo um referencial histórico acerca do José Rezende, né? De que momento histórico ele está falando. E lembrei do Leon Hirschman, né? Ele do Cinema Novo, né? Ele tem uma série de trabalhos voltados para essa. Você usou um termo que eu anotei aqui, O outro de esse, classe. o outro de classe, né? Tipo, os cantos de trabalho do campo, o ABC da greve, né? Um dos episódios do Cinco Vezes Favela. E daí, queria começar, tem algumas perguntas aqui no chat, que eu queria também colocar, mas eu queria começar com uma relacionada à representação desse corpo que trabalha, né? Qual é, na leitura de vocês, é, qual a importância dessa representação estar dessa representação que é apresentada, né, em trabalhos como o episódio de Resistência, né, mas em trabalhos que tratem, né, esse corpo trabalhador, esse corpo operário com protagonismo, como protagonista, né? Qual a importância dessa representação para que esses trabalhadores se reconheçam enquanto trabalhadores, reconheçam a sua condição e, de alguma forma, possam superá-la? Não sei se é uma pergunta possível, né? Parece uma pergunta complexa, mas pensando as áreas, né? Tipo, de onde vocês vêm, né? Das artes visuais, da comunicação, do cinema, o que vocês pensam sobre isso?
Pode falar, meu. Primeiro, ah, eu entendo que, por exemplo, nós como pessoas negras, assim, sempre trabalhamos, assim, sempre tivemos, não só na frente de trabalho, mas também sempre lutamos para que tivéssemos a nossa importância reconhecida ou a própria vida, a própria dignidade reconhecida na sociedade, né? O que eu entendo que acontece agora é que esse trabalho de séculos agora vem conquistando um espaço que dá para ser entendido como um incômodo maior para aqueles que não querem que a gente ocupe esses espaços, né? Então, vem acontecendo uma conquista maior. Ah, acho que esse próprio seminário que está acontecendo aqui é uma consequência disso. A própria consequência das cotas, que foi uma conquista de luta de anos, é uma consequência disso, né? Então, a gente tem conquistado um certo espaço, uma certa visualidade, que é muito pouca ainda. Eu acho que é uma conquista mínima ainda e que precisa ser bastante ampliada. E que a gente conquiste mais esse espaço, que tenha mais representante em diversas áreas. E eu acho que a gente está no momento em que é um momento de margem, né? Em que a gente ouve muito eu sou o primeiro da família a ter uma graduação, eu sou o primeiro da família a ter uma formação, eu sou o primeiro da família a ter uma casa, o que em certa parte é uma conquista, e em outra parte é revelar o tamanho da desigualdade. Porque o que a gente quer não é ser o primeiro de qualquer coisa, mas que isso seja um padrão, né? Que seja algo, um direito que se estenda a todos, né? Direitos básicos, moradia, o que eu falei, moradia e educação, né? E que isso parece ser privilégio ainda para a gente, né? Porque ainda a gente luta pelo direito da alimentação, né? E do trabalho. E esse lugar que a gente ocupa é um lugar ainda sem rosto, né? Achei no vídeo muito interessante a ideia de ser um rosto tapado, né? Poderia ser um corpo qualquer, mas é um corpo específico que se revela no final. Mas é esse o lugar que se ocupa, né? Ah, o lugar de corpos velados, né? Anônimos, sem lugar de fala, e que estar nesses lugares de visibilidade traz a ideia de representatividade, mas também de conquista, né? Eu acho que a gente precisa estar em todos os lugares. Como a Maju Coutinho está na Globo, ali na linha de frente, levando pancada todo dia, né, nas redes sociais, a gente sabe disso, sendo questionada pela sua capacidade, né, enquanto pessoa, né, mas está ali, assim como foi a Glória Maria também, né, como jornalista. Então a gente precisa ocupar esse espaço, precisa sair dessa ideia de um trabalho anônimo e ocupar um lugar de representatividade. Eu acho que eu estou falando muito, mas quando a Lília estava falando, eu lembrei da biografia do Bacuacua, que foi um escravizado, que foi escravizado, veio para o Brasil e depois conseguiu ir para os Estados Unidos e conseguiu escrever uma biografia, acho que é a única biografia de um escravizado no Brasil que foi escrita por ele mesmo. E ele conta que
quando ele foi vendido pela segunda vez aqui no Brasil, ele sabia escrever e contar, e por conta disso ele vendia pão para a pessoa que comprou ele, né? E essa pessoa tinha mais 2 escravizados que passavam, que no relato de Bacuaco, esses 2 passavam o dia evitando trabalhar, enrolando e bebendo. E o Bacuaco olha aquilo e ele fala, olha, eu vou trabalhar mais que eles, vou fazer o dobro e vou vender bastante, fazer os outros trabalhos e vou conseguir algumas facilidades com o meu Senhor, né? Chama de meu Senhor. E ele vê quanto ele mais trabalha, mais o Senhor fica rico, ele mais apanha e menos ele podia cometer falhas, porque ele era um trabalhador exemplar. Quando ele cometia alguma falha, ele era cobrado em dobro. Então ele começa a ser preguiçoso, ele fala que ele começa a beber cachaça, ele termina esse relato, são vários relatos, dizendo: mau senhor, mau escravo. Eu não entendo isso como mau senhor ou mau escravo, né? Mas é a preguiça como ato de resistência, né? É não dar lucro, é o oposto do que o espírito liberal prega hoje, né? Trabalho o dobro, acorde às 4, às 5 da manhã e trabalho o dobro. Não, né? É até o direito à preguiça como ato de resistência a não criar dinheiro para quem ganha com a sua exploração. Acho que devaguei um pouco, desculpa, não sei nem se a pergunta era essa. Super bacana, não conheço a bibliografia, quero ler, não, muito bom saber. Do ponto de vista, né, do cinema novo, né, que o Juan estava falando aí, o Jean-Claude Bernardet, que foi professor da USP, um estudioso do cinema brasileiro, ele punha um termo que só existe no Brasil, o documentário sociológico, que era característica desse período, né? Que você fala dos filmes do Leon Richman, ele tem lá a ABC da greve, opinião, maioria absoluta, que ele fala sobre o analfabetismo, né? Que é o típico documentário sociológico. Então, é a partir de uma tese, tem até no início do filme, sempre tem, esse filme foi orientado por Ottaviani, geralmente sociólogos, assim, né? E aí tem uma tese que o pessoal estudou na universidade, então ele fez aula de sociologia, estudar como que é o analfabetismo no Brasil e as ideias do Ottaviani sobre isso. E aí vai filmar o povo, mas não quer ouvir o povo, na verdade. Ele quer defender sua tese. E aí as entrevistas servem para reforçar a tese, que ele vem da universidade com ela, e não consegue olhar para o outro mesmo, assim, quem é esse outro, né? Então você vê nesses filmes, as pessoas elas não são acreditadas, não tem nome e sobrenome. Elas servem elas são tipos. Então é o operário, é a pessoa que é o camponês, é o retirante, é um tipo que está ali para reforçar uma tese que não lhe diz respeito, né? Então, esses movimentos todos que a Elô diz, né, recentes, né, a partir do movimento de cotas e muitas outras coisas, em específico na questão cultural no Brasil, recentemente, acho que um movimento que tem sido muito impulsionado é por causa das grandes marcas norte-americanas, né, com o surgimento do movimento de vidas negras importam, né? As marcas se posicionaram de um jeito de, então, a gente quer diversidade, né? Só que aí o Brasil fica tentando se adaptar, porque aqui a gente mantém, né, um regime racista que acho que é que foi muito mais feliz no seu intento
de separar as pessoas do que na África do Sul, por exemplo, né, com a apartheid. Outro dia eu estava vendo um filme sul-africano e ele falava de um lugar, né, os personagens todos negros, professor universitário, e ele falava que foi num lugar na África do Sul e que se sentiu mal, que chegava no bar, todo mundo no bar sentado era branco e quem servia eram negros. Nossa, que lugar estranho. Isso ele falando na África do Sul. Nossa, isso aqui é o normal no Brasil, né? É como no Brasil, se a gente vai num lugar que é diferente disso, fala, nossa, que diferente que é isso aqui, como assim, né? Que não é dessa forma. Então, assim, isso foi planejado, é um planejamento que deu certo, né? Quando o Brasil participou de um festival de raças, né, no começo do século XX, levaram um quadro do Brocos, que é a Redenção de Cã. E nesse quadro, a mulher negra, ela está com os braços para cima, agradecendo a Deus, né? O neto, que é o mais claro, obviamente, e pensar que é assim que a gente superaria as questões. Né? Não é todos se transformando e virando uma nação múltipla e diversa, mas embranquecendo a população. Né? E muito tempo eu fui criada nesse. As pessoas são criadas com essa ideia, né, de que o certo é adquirir os conceitos culturais brancos, se comportar como branco, começa a tocar um batuque e não vai ficar dançando, porque isso aí é coisa de preto, entendeu? Vai fazer que se comporte, né? Emulando as coisas que não são da sua história. E aí a gente fica sem nada, né? Porque se tira o que eu fui aprendendo com a vida, né? Que o que eu achava que era o meu pior defeito é a minha melhor qualidade, na verdade. É essa força que vem dos ancestrais invisibilizados socialmente. Meus ancestrais indígenas e negros, eles são minha força. Não é o meu ancestral europeu, né? E isso que a gente ainda tem muito para plantar e colher dessa resistência, né? De que está apenas começando mesmo esse caminho de mais visibilidade a custo muito alto, né? E as cotas, é claro, isso está transformando tudo, né? Espero que esse movimento se amplie, continue, que a gente não tenha retrocessos, para que isso continue acontecendo. Né? É um mundo novo que traz o pensamento negro para a universidade, pontos de vista de pessoas negras e indígenas. É muito importante para que a gente realmente tenha um país que honre o seu povo, né? E não que lute contra ele. Encontrar novas táticas de resistência, né? Vou passar agora para a nossa plateia virtual, para as perguntas que foram feitas no YouTube. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira pergunta, vocês preferem como? Que eu faça as duas de uma vez ou faço uma de cada vez? Depois vocês respondem uma de cada vez? Ou posso fazer um bloco de perguntas e vocês respondem de uma vez só? Pode decidir, Lília. Acho que pode ser uma de cada vez. Então. Tá bom, tá bom. A primeira pergunta é da Carla Borba. Ela diz assim: Elô, você poderia falar brevemente como você cria relações com os materiais em seu trabalho e como se percebe como um trabalhador do sistema da arte? Tá aberto. Sim, no meu trabalho individual, eu passo por várias linguagens, né? Não tenho uma linguagem preferencial e também não tenho uma pesquisa bem ampla sobre materiais, assim. E o uso desses materiais quase sempre vem por uma ideia simbólica, de uma relação simbólica
que seria tentar estabelecer relações a partir do uso desse material na sociedade. Então, eu tento usar o material tanto como elemento para a construção da obra, mas tendo em mente que relações o seu uso na sociedade pode disparar para construir leitura. Então, um dos materiais que eu uso no trabalho é, por exemplo, cacos de vidro temperado. Quando eu penso usar esse material, eu não parto da visualidade dele, mas do uso desse material na sociedade. Então, qual é a função de onde a gente vê vidro temperado? A gente vê em bancos, em vitrines, em porta giratória. Então, é um material que permite você ver através dele, mas que limita a passagem do corpo. Então, eu tento partir dessa questão para depois usar ele no trabalho, né? Então, em grande parte dos trabalhos, esse é o ponto de partida para utilizar materiais. E como eu me vejo como trabalhador das artes, eu acho que tem algumas coisas que influenciam muito, né? Eu acho que, primeiro, eu venho do Centro-Oeste, né? Eu sou do Goiás, e quem está de fora do eixo, principalmente do Sudeste, ah, tem uma questão que é muito grande, que é a invisibilidade, a barreira geográfica, né? A gente vê uma produção, uma discussão acontecendo muito grande e que na maioria dos casos ela passa batida, ela não é discutida, muito tempo depois ela precisa ser resgatada, e nesse caminho muitos artistas se perdem e são vistos como artistas regionais e não artistas ou produtores, né? Eu me vejo muito a partir desse prisma, né? Alguém que está fora do eixo e que está tá tentando tá tentando ter abrir um espaço de discussão, né? A partir de uma certa produção, né? Para além disso, dessa invisibilidade geográfica, existe a relação com o meio em si, né? Com o meio em si. Aí eu já sou um artista negro, um artista que eu acho que tá em diálogo com 90% ou 95% dos outros artistas que sonham em vender um trabalho para comprar material para fazer outros trabalhos, né? Então a gente acaba sendo um patrocinador de si mesmo, né? A gente produz para produzir, né? Porque afinal de contas a gente quer construir alguma coisa e não dá conta de viver sem essa relação com o sensível, né? E aqui não é só como um produtor de arte, de artes visuais, mas é uma questão que no Brasil estende para toda a produção sensível, né? Aí vai para o cinema, vai para a literatura, né? Vai para o teatro, vai para a dança, né? Que a Liga é do cinema, e aí precisa, por exemplo, é uma área que precisa muito de uma verba que no Brasil é quase inexistente, né? Tipo, o ataque hoje ao cinema é imenso, né? A gente acabou de ver um incêndio aqui em São Paulo, queimando um acervo que é inestimável, e aí a gente me vejo um pouco um artista que vende trabalho para produzir, né? É alguém que trabalha
trabalha para que aconteça alguma coisa, né? Tipo, eu acho que essa é a situação da arte no Brasil, né? Dos artistas no Brasil, que é pautada pela precariedade em si, né? Eu acho que os artistas que não estão nessa situação são pessoas que, de certa forma, vêm de algum lugar de privilégio, né? Como a Lília estava falando, né? Da formação do José Rezende, né? Ainda hoje é uma formação privilegiada e que ainda a gente vê os lugares que são ocupados por pessoas que tiveram o privilégio de, por exemplo, passar por algumas universidades, ter contato com alguns curadores e, e poder formar sua rede e poder ter esse lugar de destaque, né? Então, enquanto trabalhador, eu me vejo como alguém que vende a janta, o almoço para comprar a janta, né? Vende um trabalho para fazer outro, é isso. Sim, a gente está rindo aqui, mas é bem triste, na verdade, né? Tudo isso. Essa pergunta também se estende a você, Lilian. Acho que consideramos você uma trabalhadora da cultura também, então. Sou mesmo. Mas é isso que o Elô disse, né? É uma militância mesmo, né? É uma forma diferente da militância tradicional que a gente vê, partidária, política, né? Artistas negros, indígenas no Brasil são militantes, né? A resistência que a gente tem que fazer para continuar no nosso trabalho, abrindo caminhos, é uma coisa. A gente olha para trás e fala, nossa, como que eu consegui, né? Porque é muito esforço mesmo, pessoal, para conseguir ter uma obra mínima, né? E há pouco eu fui agraciada com o prêmio internacional da Fundação William Grives, que apoiava só artistas negros descendentes nos Estados Unidos, e aí, com o avanço da direita no mundo, eles abriram o escopo para países da América Latina e outros países, né? Ano passado, e esse foi o segundo ano, né? E assim, gente, que alegria, né, ser apoiada por uma associação assim que pensa isso. Infelizmente, não temos isso aqui no Brasil ainda, né? É uma associação criada por pessoas negras descendentes que se destacaram no mercado de cinema, que tiveram retorno financeiro para fundar uma fundação, né, com a sua visibilidade, conseguir captar recursos entre a comunidade para fortalecer artistas de meio de carreira nos Estados Unidos e que agora estão ampliando para a América Latina, né? É um sonho isso aqui, né? Mas é um sonho para o futuro, né? Então é isso que a gente pensa. Se agora eu estou na universidade, eu não estou na universidade, novos rostos, novos olhares estão se articulando e se apoiando, coletivos firmando. É uma coisa para daqui a 50 anos a gente ter fundações assim aqui no Brasil. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente ainda está longe de fazer. Porque é isso que eu falei, o racismo aqui e a manutenção, né, da desigualdade é uma coisa incrivelmente bem planejada e que funciona muito bem. Então, atravessar essa bolha, conseguir manter e avançar permanentemente, porque a gente tem avanços e recuos, né? O tempo inteiro, avança 2 casas, recua 3, avança mais uma, recua. Então, para a gente conseguir ter um lugar, né, onde os artistas negros, cineastas, e artistas plásticos, músicos, né, têm um trabalho com dignidade e resultado e sair desse lugar de fazer uma obra para que consiga dinheiro para ter outra, né?
é um trabalho árduo, longo, mas que estamos aí nessa batalha, né? E o pessoal que vem aí que vai ajudar isso a acontecer. Bacana, gente. Obrigado. Acho que dá tempo de mais uma pergunta. Tem alguns comentários aqui no chat. Gabrielu, durante a sua fala, Lilian falou cirúrgica, você foi cirúrgica na sua fala. Ah, deixa eu ver aqui, a Stefane. Adoro a maneira como a Lilian olhou para essa obra e com todos os pontos críticos importantes que ela levanta. Jean disse que, gente, facilmente ficaria aqui até amanhã ouvindo vocês. Eu também ficaria, meu Deus. A Anitta Lucchesi, ela agradece o Elô, e ela comenta o seguinte: o revelar-se na hora de tirar a roupa do também, o revelar-se na hora de tirar a roupa também me tocou muito, como também o uso da palavra ver. Será que a roupa, a condição de operário, também não é uma senzala? Acho que deixo essa última pergunta para a gente trocar aqui agora. A Lília tinha colocado, né, uma questão que dialoga com isso, que é quais as senzalas, né? Quais as senzalas que vivemos hoje? Acho que essa ideia de quando o corpo se revela, né, ele deixa de ser anônimo e é uma questão muito importante, né? Deixar de ser anônimo. Tem identidade, tem voz, tem vez, né? Não são corpos qualquer. E ver, né, a palavra ver pode disparar essa ideia, né? Que não basta revelar-se, né? Precisa olhar para ver, né? Não só ter esse olhar disperso, mas olhar para ver de verdade. E quando a gente pensa que quando houve o fim legal, né, da escravidão no Brasil, né, porque ela não acaba de fato, houve apenas a assinatura de um documento. Ainda hoje a gente vê situações de trabalho escravo no Brasil. O que disparou no Brasil foi uma série de adaptações para que a escravidão continuasse acontecendo, não no seu modo tradicional, né? Uma das coisas que a Lília citou foi, por exemplo, a negação ao direito do trabalho a escravizados, né? Após a abolição, né? Muitos ficaram soltos no mundo. Eu já li vários relatos que no sul muitos escravizados foram expulsos das fazendas e proibidos de conseguir trabalho, né? Não só perderam sua fonte, não tiveram uma fonte de renda, mas como também foram expulsos e proibidos de ter trabalho, né? E a gente vê isso até hoje se reverberando em várias instâncias, né? Depois a, a, foi a história da educação do negro, né? Que foi impedido de ser educado. E não só o negro, mas com a mulher negra, que durante muito tempo não teve direito à educação. E essas pessoas ocuparam trabalhos braçais durante muito tempo, né? Então, é uma forma de senzala. A gente pensar que trabalhos manuais, eles, na sua maioria, são ocupados por pessoas negras, né? Então, é uma reverberação disso. Isso é claro na nossa história. Não só isso, mas como outras narrativas que se formam também. Ontem eu estava ouvindo o podcast do Mano Brown com o Holliday, aquele deputado negro que é de direita.
E o Holliday estava afirmando que é contra as cotas, porque as cotas ela cria uma ideia de incapacidade do negro. Então ela afirma que o negro ele é incapaz e que uma pessoa negra não vai ter capacidade de conseguir um emprego depois de formar. Bem, isso é pautar nosso discurso pela voz do opressor, né? E isso é um problema real. Realmente existe esse discurso na sociedade que pessoas que passaram por processo de cotas talvez não sejam tão boas. E aí é um segundo, é um, é uma segunda política que a gente tem que lidar agora. A primeira é conseguir a cota. A seguinte é lidar com os preconceitos que surgem a partir dela, para que a gente não ocupe apenas o chão da fábrica, né? Eu ser artista é um lugar de resistência, porque quantas pessoas negras não ocuparam esse lugar, que é um lugar de privilégio de pessoas brancas. A Lília trabalhar com cinema é um sinal de resistência, porque os lugares de trabalho de mulher negra geralmente são os lugares domésticos. Eu sou filho de uma doméstica. Não de uma doméstica, mas de uma diarista, né? Ela trabalhava para sustentar a gente, lavando roupa, né? Então, isso é uma mudança enorme. Quando a gente sai desse lugar, a gente não está vivendo apenas nossa vida, que é uma coisa que é negada para a gente, né? A gente tem vontade de quê, né? De ser uma pessoa comum, como qualquer outra, né? De fazer o trabalho, viver dele e ser feliz, né? Mas não, eu sou uma pessoa preta e o meu lugar aqui ele é simbólico, né? Então, tem outras pessoas pretas olhando agora e pensando, talvez eu possa ser artista, né? Talvez eu possa ser qualquer coisa que não seja que não seja o mínimo possível, né? Muitos dos meus amigos que estudaram comigo, escola pública, eu fui ver, viraram carregador de supermercado, né? Pedreiro, não que não sejam trabalhos dignos, mas é que é o único trabalho permitido. Então é um tipo de senzala e é a forma em que o sistema obrigou essas pessoas que foram escravizadas e seus descendentes continuarem trabalhando e ocupando esses cargos, sendo pago pelo menor valor possível, de preferência trabalhando sem rosto, né? Sem rosto. É isso. Muito, muito interessante suas palavras, Elo. E hoje eu estou com cinema novo, documentário de cinema novo na cabeça, assim. Acho que é porque pensar nessa juventude do Resende, artista, estudando arquitetura no Mackenzie, eu fiquei com essa imagem assim. E tem um documentário muito bacana que eu indico que as pessoas assistam, tem no YouTube, que chama O Tigre e a Gazela. A Anitta falou aí do verbo ver, né? E eu lembrei desse filme. Tem uma cena do pessoal, é um documentário do Aloysio Raulino, e que ele usa a obra do François Fanon, que é um estudioso, psicanalista, né? Que fala sobre a questão afro na América Latina, e ele usa o texto do Fansalon para ensinar diretores a olhar o povo. Essa que é a ideia. Como que eu posso ser um cineasta a serviço do meu povo e não contra o meu povo, né? E nesse filme tem uma cena que é o pessoal chegando, o trem do norte chegando em São Paulo, que é a chegada dos retirantes do Nordeste, a chegada do pessoal para trabalhar, né? Esse momento dos anos 60, muito e 70, né? Era sem parar, que vinham pessoas
para São Paulo, né, principalmente, era um lugar que atraía a população que vinha do ambiente rural, né, esse êxodo muito grande do rural para a cidade, e chegando em São Paulo com trouxa de roupa, né, o trem lotado, aquela cara cansada, né? E essa chegada, o som da música, e isso me lembrou o começo do vídeo de Gabrielo, é uma batucada. E quando você ouve aquelas pessoas chegando ao som da batucada, o que a gente pensa, né? Lá vem os corpos, não são pessoas, são corpos para o trabalho. Mão de obra. Está chegando em São Paulo, mão de obra, não são pessoas. É a mão de obra que está chegando, a mão de obra não qualificada chegando para o trabalho urbano, em ondas sucessivas. O pessoal saindo do trem, da estação, carregando aquelas trouxas, e de repente a música muda. E vem uma música europeia, a mesma cena, a mesma imagem. Tira a batucada e começa uma música clássica, do mesmo autor, do hino alemão, uma música erudita. E sobre aquela mesma imagem, o seu pensamento muda. São pessoas. Eu falo dessa cena porque ela exemplifica como é difícil para a gente ver, olhar. O nosso olho, a gente é condicionado a ver segundo nossas referências, né? E são 500 anos que a batucada, o elemento negro, a música negra e os corpos negros, ou de pele escurecida, ou tão negros de tão pobres que são associados à invisibilidade e ao trabalho de chão de fábrica, ao trabalho de invisível. E aí, até dentro da gente, para a gente olhar aquelas pessoas como pessoas, a gente não consegue nesse registro. Eu, mulher negra, cineasta, tive essa mudança de perspectiva quando muda a música. Então, a gente vê como o europeu, o que é ligado à Europa, está associado à humanidade, a referência de humanidade. A Lilian caiu. ou- Ah, sim. A internet da Lilian travou, gente. Então, vamos esperar ela voltar, ver se ela finaliza a fala dela. Senão, a gente encerra por aqui. Ah, voltou.
Lilian, a gente não te escuta. Seu áudio está conectando agora. É, Agora foi. desculpa, caí a rede. Imagina, imagina. A gente estava esperando você retornar para você finalizar sua fala. Ah, tá. Desculpa, mas é isso, gente. O que eu queria convidar vocês a refletir sobre isso. Quando a gente vê, quando a gente olha para alguma coisa, será que vemos mesmo? Quando nos olhamos no espelho, vemos nossa própria humanidade? Quando olhamos para as pessoas que trabalham conosco em situações de visibilidade, nós conseguimos vê-las como pessoas mesmo ou não? São peças substituíveis, vergalhões substituíveis, né? É um esforço para a gente reconhecer nossa humanidade, a humanidade do outro e seguir nesse caminho. Não é fácil, não é fácil. Fomos criados para não nos vermos como somos criados para vermos como não a base da humanidade, mas como o outro. E isso não é um negro indígena, isso é condição de brasileiro. Então, nós temos que achar essa humanidade em nós, em nossa comunidade, nas pessoas que nos rodeiam, para criar um outro mundo, porque esse não nos pertence. É isso que eu queria convidar vocês para refletir. Obrigada. Lilian, a gente que agradece. Elô também, brigadão por toda a conversa, por toda a troca. Quero agradecer também quem ficou conosco até agora. A gente até passou um pouquinho do horário, mas porque está muito legal o papo. E quero convidá-los a ficarem ligados nas redes sociais da Fama Museu, acompanharem as próximas ações que estão previstas e agradecer pela presença, ainda que virtualmente, de todos aqui. Obrigado. Tchauzinho. Eu gostaria de agradecer também a equipe da Fama, o Tô. convite, Stefane, Marisa que está fazendo a tradução para a gente, a Carla Borba. Prazer conhecer vocês, Juan e Lívia. Prazer. Prazer, muito obrigada, Juan, Elô, todo mundo da equipe da Fama. Foi muito bom conhecer vocês, estar aqui hoje de manhã. Que venham mais reflexões assim. Muito obrigada.